Pessoal, boa noite. Vocês estão ouvindo bem? Tá, o som tá bom? Ótimo. Eu vou só aguardando aqui o professor César Bittencourt entrar para adicioná-lo. Opa. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que estão aqui conectados. Eu quero agradecer a presença. Décio, tudo bem? Um monte de vários amigos aqui, Lucas. Ótimo, o som está ok, então só falta então professor, eu vou chamá-lo aqui de novo. Ótimo, muito obrigado pelo convite, por convidar os alunos da Faculdade de Itu para acompanhar. Opa. Olá, professor, tudo bem? Olá, como é que vai? Tudo Tudo bem? ótimo, tudo Já, bem. está- já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Só faltava a sua presença aqui. Satisfação, prazer. Prazer falar com esse professor, jovem, talentoso professor que eu conheço desde o tempo que era acadêmico. Vamos lá. Pois vou falar nisso, hein? Ah, eu, o prazer é meu, é uma honra, né? Você sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho já, realmente desde a época da graduação, né? Eu tenho assim dois nomes que eu sempre tenho grande consideração porque me abriram um grande horizonte na graduação, que é o professor César Bittencourt e o Fauzi Hassan Shoker no processo. Faz horas que eu não vejo o Fauzi. Se falar com ele, dá um abraço, ele está em débito comigo, me deve o livro dele, não recebi o livro dele, a mulher dele está empenhada comigo também, os dois. Estou com muita saudade deles, amigos muito queridos. Mas pode deixar, vou mandar uma mensagem para Ah, ele. até estou sem o telefone dele. Tá, depois eu passo depois. Obrigado. É um amigo muito querido, na verdade, né? Ele é, ele é muito querido, um dos grandes nomes É do um processo gentleman, né? penal. É um gentleman. E uma pessoa sempre disposta a compartilhar conhecimento. É verdade, né? a- é, Bom, professor, eu quero, em primeiro lugar, né, agradecer imensamente ter aceitado o convite para a gente fazer essa live hoje, bater esse papo sobre o pacote anticrime, né? Nós temos muitos pontos, né, para discorrer ainda, isso vai dar Uhum. muito pano para manga, tem ainda julgamento pendente no Supremo a respeito do juízo das garantias. Tem vários. Então, assim, eu gostaria assim, de conversar falando exatamente sobre a sua posição a respeito do juízo das garantias, né? Olha, inicialmente, meu boa noite a todos. Dizer que é um prazer muito grande estar compartilhando isso contigo, principalmente. A gente tem várias relações por aí, mas tu é uma figura especial e que todas as pessoas que estão nos ouvindo saibam que realmente nossa amizade começou no tempo que tu era estudante, estava na graduação. E onde é que é um período que eu viajava muito, fazendo palestras pelo Brasil inteiro, uma fase antiga minha,
E invariavelmente eu encontrava você na plateia. Tu estava por lá, vinha conversar comigo, a gente trocava ideia. Você curioso, muito inteligente. Todo menino sabido é curioso, né? Tem a curiosidade natural do saber, do aprender, do querer. Então eu vi ali naquele garoto um potencial muito grande. E não me surpreendeu o resultado final que está aí, de se transformar num grande professor, num autor também, né? E mais estudando no exterior, indo para a Alemanha, fazendo horrores de coisas, entende? Então, era uma árvore que eu tinha certeza que daria fruto muito breve, e dos melhores frutos. Então, você é um exemplo para a juventude, porque ainda a partir da graduação, veja, então você já tinha um norte do que queria ser, do que queria fazer e a área que tinha escolhido. Então, era muito gratificante para a gente, professor, e te encontrar com aquela avidez, aquela necessidade, aquela vontade do saber, de descobrir, de investigar, de pesquisar, e que te levou adiante. E você é hoje o que é, um grande professor, já autor com obras publicadas, com edições repetidas aí. Não foi de graça. Foi uma luta, uma busca incessante do saber, do querer, do aprender. E agora do ensinar também, dividir com os outros, com os alunos todos, né? Então, para mim é muito gratificante, João Paulo, ter a oportunidade. Aliás, te encontrei, você com a mulher e a filhinha, aliás, uma filhinha maravilhosa, linda demais. E eu estava envolvido, estava complicado, me lembro que tinha alguns compromissos, estava com a minha mulher, enfim, tinha alguns compromissos lá além da atividade. Não deu nem para a gente conversar. Mas nós vimos, ainda olhamos a tua filhinha agora esses dias, minha mulher viu também, disse que coisa mais lindinha, rapaz, é uma bonequinha mesmo, né? Ela é... Então, suspeito. É verdade, é suspeito, mas ela é linda demais mesmo. Tudo bem. Qual foi a pergunta mesmo que tu me fizeste? A primeira pergunta é processual, né? A respeito do juízo das garantias, né? Que está em suspenso, né? A sua posição exatamente. A respeito. Eu trato da parte material, deixo o processual para os processualistas, mas especialmente, alguma coisa que tem que falar, especialmente em relação ao juiz de garantias, na minha avaliação, João Paulo, foi a coisa mais importante do projeto, mais espetacular, mais extraordinário, que veio num momento muito crítico, muito difícil, e que nós precisamos urgentemente dele. Eu acho que em termos de inovação, de contribuição, de renovação, na realidade, é o juiz das garantias. É profundamente lamentável que tenha levado uma liminar a destempo, né? Aquele tipo de liminar, você sabe que fica anos para enterrado e você não tem dificuldade de retirar de lá. E isso é um prejuízo muito grande, porque nós precisamos, não que você não confie no juiz, mas o juiz é um ser humano. E o juiz que acompanha desde a investigação policial, que decreta as medidas asseguratórias, que decreta a prisão, busca e apreensão, diligência daqui, diligência dali, determina a condução coercitiva. Enfim, ele fica contaminado, depois de ter determinado e bloqueando todo o patrimônio, todos os bens, e ele vai instruindo, ele vai estar envolvido com essa situação. Ele é humano. Então, quando ele está absorto, ele está cheio, ele está igual ao delegado. Talvez até mais comprometido que o próprio delegado, por melhor que o juiz seja, por mais independente que ele queira ser. Ele não consegue se desvincular dessa luta, dessa busca, dessa investigação. Ele está envolvido completamente. Como é que depois de tudo, de decretar todas as medidas que hoje em dia é um absurdo, né, em termos de acusação. Você não tem para onde ir, você não tem nem como contratar advogado, não tem o que fazer. Depois vem o processo, qual é a isenção que você pode exigir do juiz tão envolvido dessa forma? Como é que ele vai chegar no final e vou absolver? Eu não tenho prova suficiente. Depois de todas as medidas assecuratórias que ele decretou, que ele determinou, que ele destruiu praticamente o acusado, a vida dele, o patrimônio, a família, etc. É uma dizimação total. Qual é a tranquilidade, a capacidade que o ser humano pode ter de chegar assim, puxa vida, sabe que a defesa tem razão? Sabe que eu não tinha percebido isso? Como é que eu vou ter isenção para decidir? É impossível. Tu nota, João Paulo, que hoje em dia não existe paridade de armas. Isso é uma lorota, é uma coisa ideológica, ideologizada, uma coisa imaginada, enfim, porque não se concretiza, não tem como. Como é que vai ter paridade de armas se a defesa espera 2, 3 anos o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil, se investigando, empilhando prova, fazendo a diligência, tudo sigiloso, né? Tudo sigiloso. E ainda que tenha a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, aquelas diligências, mas não está conclusa, nunca está conclusa.
Elas não vêm para os autos, você não tem acesso, não tem como saber. Depois, quando começa o processo, vem a denúncia do Ministério Público, você recebe milhares de páginas e você tem 10 dias para responder. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E mais, ainda que tu conseguisse pegar e mergulhar nisso e conseguir alguma coisa, não tem mais nada para fazer. A instrução já está pronta, já foi feita, foi toda produzida unilateralmente, sigilosamente. E a defesa vai fazer o quê? Ouvir meia dúzia de pessoas que não conhecem nada, que não viram nada. A defesa não participou dessa construção probatória toda, não teve contraditório em nenhum momento. E você chega aquelas milhares de páginas e pede, olha, silêncio, me dá 10 dias a mais, me dá 20 dias para eu fazer. Diz, olha, realmente a defesa até teria, tem advogados diferentes, mas agora, como tudo é virtual, você tem acesso a tudo. Não é fácil ter acesso. Eu terei acesso agora, em 10 dias, sobre a investigação produzida em 2, 3 anos. Como é que eu vou folhear essas milhares de páginas que tem ali? Porque você sabe que vem para o processo milhares de páginas que não têm a menor importância, que não tem prova nenhuma, mas é para dificultar a defesa. E às vezes você não consegue encontrar as peças onde o Ministério Público colocou. Não raro você vê despacho do juiz para identificar, a pedido da defesa, identificar onde está a peça tal. É muito complicado fazer a defesa criminal hoje em dia. Então é um calvário, é uma coisa absurda. E nesses 30 anos de Constituição, nós só temos, em favor da defesa, só o devido processo legal, estrito cumprimento, o devido processo legal, o contraditório, né, e a ampla defesa. Essas são as nossas garantias. São com esses instrumentos que nós trabalhamos. O resto, as construções, as inovações, todas que vieram nesses últimos 30 dias, é dificultando a defesa. É piorando, agravando a situação. Então, é preciso repensar o processo criminal. É preciso encontrar uma forma um pouco mais democrática para permitir que o cidadão possa efetivamente se defender. E esse instituto, o juiz da garantia, ao lado da custódia, cadeia de custódia da prova, são os dois institutos, a meu ver, né? Nós que somos penalistas, direito material, né? Na minha avaliação, são os dois institutos mais importantes dessa reforma toda. Aliás, dos últimos anos, para o processo penal. Na minha avaliação, o que tu acha? Eu também, eu sempre fui favorável ao juízo das garantias, porque quando a gente estuda o processo penal, nós costumamos estudar o processo como se tivesse começado hoje, né? A gente esquece que o Código de Processo é muito anterior à Constituição. Né? 42, 41, 42, né? E para começar, a própria exposição de motivos do CPP, escrita pelo ministro Francisco Campos, né, que era o extremo simpatizante dos regimes ditatoriais. Do fascismo. Na exposição de motivos, ele faz referência ao Código Rocco italiano, elogia o Código Rocco italiano. Então a gente já percebe qual era a linha do Código de Processo Penal. Então ele é muito anterior à Constituição e quase nada do Código de Processo foi recepcionado pela Constituição. Então já é mais do que hora de ter um Código de Processo novo, devidamente adaptado à Constituição, com a imposição de um modelo acusatório, né? Mas eu percebi que, além de ter uma imposição da lei, tem que ter uma mudança cultural também, né? Cultural. Quando o parágrafo 3º A diz que o modelo é acusatório a partir de agora, e as associações de juízes pedem para que o Supremo declare inconstitucional um dispositivo que diz que o processo é acusatório. Acusatório, né? É brincadeira. É brincadeira, quer dizer, é inconstitucional o artigo que pede para que o processo seja adequado à Constituição. Então, eu não entendo mais nada, né? Até conversando com o professor Maurício Zanoy de Moraes, né? Ele falou Querido mim, amigo, professor, grande professor. Grande professor. E ele falou, por isso que agora eu só dou aula de história do processo penal, não dou mais aula de processo penal. Ele falou, eu não entendo mais nada, né? É uma coisa assim, absurda, né? Mas nós vivemos tempos estranhos, como diz o ministro Marco Aurélio, é muito estranho, porque realmente há uma ânsia punitiva, há uma construção toda, há uma mídia punitiva,
não existe, você confunde a pessoa do advogado com o cliente, você defender alguém que é um direito sagrado de qualquer cidadão, a defesa técnica, você é confundido com bandido, você vira bandido na ótica das pessoas. Não se dão conta que o advogado, ele defende a família, defende os filhos, irmãos, pai, todo mundo que tem problema com a justiça, que tem direitos a reivindicar na justiça, depende do advogado. É o advogado que postula em nome do cidadão. Sem advogado, o cidadão não tem voz nem vez. Então, é uma classe muito mal compreendida. Claro, nós somos 1 milhão de advogados e aí dá todo tipo de gente, como dá em qualquer classe da sociedade, né? Mas ganha mais visibilidade a advocacia, que tem, infelizmente, tem maus advogados também, a gente tem que reconhecer, que tem, como tem em qualquer classe, em qualquer lugar, mas ganha o destaque a advocacia, né, por isso. Mas é importante uma conscientização maior de respeito, de consideração, porque nós temos uma juventude vindo por aí, ansiosa para conseguir o seu espaço, né, para ter como trabalhar, onde trabalhar. E esse espaço jurídico, eu acho que é muito importante, muito interessante, e o direito forma bons cidadãos, dá uma cultura jurídica, ético, moral, entende? Social, e eu acho que dá uma boa transformação, em todo caso, e pode fazer N atividades, né? Então, a juventude que se presta, que tem interesse, né, João Paulo, buscar, acho que o direito é uma grande faculdade, um grande espaço de formação de jovens, de trabalhadores, de pensadores, enfim, de nomes representativos da sociedade. Então, para a juventude que venha para o nosso lado. Sim, aí o ensino jurídico que assume uma grande responsabilidade, né? Exatamente. A gente vê muitos profissionais do direito defendendo violações à Constituição, defendendo o estado de exceção. E aí a gente verifica, então, que o ensino jurídico não cumpre o seu papel, né? Eu lembro agora do Geraldo Prado, num seminário do IBCCRIM, começando uma palestra, né, dizendo assim, olha, nós erramos. Ele falou, nós professores de processo penal, de direito penal, erramos porque nós estamos nos deparando com advogados, membros do Ministério Público e da magistratura defendendo violações à Constituição, defendendo a imposição de um estado de exceção, não abertamente, mas implicitamente. Que alguns abertamente, inclusive, né? Alguns abertamente. Tu sabe, João Paulo, eu digo que essas pessoas que têm essa deformação, eles erraram a faculdade. Ou melhor, eles não foram à faculdade, não frequentaram, porque é uma coisa profunda, lamentável, você vê pessoas formadas em direito, advogados, principalmente, contra a Constituição, defendendo violação das garantias fundamentais, exigindo, pedindo até tortura, defendendo pena de morte, coisa assim. Então é uma coisa assombrosa. Parece que essas pessoas passaram longe da faculdade de Direito, que é a faculdade que te dá toda essa formação ético, moral e jurídica, né? Social, sociológica. Não é possível que a gente tenha frequentado a mesma universidade, o mesmo tipo de ensino, de formação, e que você encontre advogados defendendo violação à Constituição, violação ao Estado de Direito, contra as instituições democráticas. Isso é incabível, é impensável. Parece que os nossos antigos professores, coisas, se mexem no caixão. Onde foi que eu errei, como diz o Geraldo Prado, né? Onde foi que a gente errou nisso aí? É de entristecer, porque a pessoa comum, leiga, que não tem conhecimento, que não tem a nossa formação, a gente entra por um ouvido, sai para o outro, procura dizer, dar uma orientaçãozinha aqui ou acolá, quando as pessoas querem ouvir. Mas agora, quem tem a formação jurídica que nós temos, que é a mesma formação, é impensável que as pessoas tenham entendido, tenham essa compreensão, né? Eu sou uma pessoa crítica, você me conhece a minha história, né? Tenho uma visão crítica das coisas, do direito, de tudo, na verdade. Eu sou extremamente exigente comigo mesmo, exigente com as coisas, com o direito, enfim, mas eu tenho o direito, de criticar, de ser crítico, de criticar as instituições, criticar o Estado, criticar, enfim, mas acima de tudo nós temos o dever de defender as instituições democráticas. Pois é exatamente a existência delas,
e a durabilidade delas é que a gente tem o direito de ser o que quer, de fazer as suas próprias escolhas, inclusive de criticar, né? E, então, viva a democracia. E a gente, para viver bem em democracia, tem que defender exatamente essas estruturas democráticas, essas instituições. E o ser diferente faz parte do Estado pluralista, democrático e de direito, né? A gente tem que conviver com ideias contra. A gente tem que brigar com as pessoas, tem que discutir, debater, discutir no plano das ideias, né? E não da agressão, enfim. Então, a gente vive momentos muito difíceis da sociedade mesmo, muito radicalizadora, de posições, de partidos, de forma de atuação também. Eu me preocupo com essas coisas muito. E isso passa também para a juventude, né? Nós vivemos uma quadra da história muito complicada, muito difícil, né? E até a gente vê aqui alguns dos dispositivos do próprio pacote anticrime como consequência, né? E aí até que daí eu gostaria de prosseguir, né? Ontem eu gostei muito da sua posição na live com a revista Ceará que eu assisti, mas cara, é um prazer sempre aprender. E eu gostaria então daí de conversar um pouco sobre, primeiramente, a excludente, né, ali o parágrafo único que foi inserido no artigo 25, né, que diz que considera-se legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime, né? É necessário, é desnecessária essa disposição na lei? Qual é a sua opinião? Olha, eu tenho uma crítica bastante dura. Eu digo que ela é absolutamente desnecessária, inócua e inútil. Não tem serventia nenhuma. Por quê? É simples. Porque aquilo que está dito nesse parágrafo, né, acrescentado, está no caput do artigo 25. Lá diz exatamente que considera legítima defesa quem usar moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão a direito seu ou de outrem. O que é outrem para os leigos? É o terceiro, de alguém. Fora a minha, a de qualquer pessoa que estiver necessitando de proteção. E ali você age, quem intervém, age em legítima defesa de terceiro. Ora, então, esse texto legal ali, esse novo texto, a rigor chove no molhado, ele repete, por isso que ela é supérflua, né? Absolutamente inútil, sem sentido, porque já está consagrado no caput do artigo 25, na definição da legítima defesa, que pode ser própria ou de terceiro, de qualquer um. Ora, ou os agentes de segurança não são terceiros? São. Qualquer pessoa que encontrar a vítima nas mesmas circunstâncias, mantida refém de prática de crime, pode agir também em legítima defesa, de terceiro. Tanto quanto os agentes de segurança. Ou seja, não tem o menor sentido, não tem a menor necessidade de criar uma legítima defesa específica para agentes de segurança. Como se eles fossem diferentes. Como se tivesse uma regalia diferente dos outros. Não. A legítima defesa do Código Penal, eu digo que ela é universal. Universal no sentido de abrangência, até os animais. Que a legítima defesa pode ser protegido. Por quê? Então, porque essa forma de definir todos os elementos da legítima defesa são objetivos. Veja lá. Ela serve para qualquer indivíduo e para qualquer contexto. Significa dizer que não é necessário para agente de segurança, para agente de insegurança, para agente do FBI, para segurança do presidente, para segurança alheia, para segurança particular, enfim, de qualquer um. Já está no artigo 25, lá no caput. Então, ali, você não pode também criar contextos diferenciados. Se nós admitirmos como legítimo, como necessária essa, daqui a uns dias haverá outro grupo pedindo também que se defina para eles uma legítima defesa. Será os flanelinhas, que nós chamamos, aqueles de segurança do trânsito. Tá, legítima defesa, por quê? Porque o motorista pode me agredir, porque o motorista pode agredir um terceiro e eu tenho que poder intervir. Isso não existe. Nesse sentido que eu digo que ela é universal, que ela é para todas as situações e para todos os contextos. Todo mundo está abrangido por ali. Preocupa
é a mensagem, João Paulo, subliminar que vem nesse texto aí, que é uma espécie de uma licença para a polícia. Diz, olha, você está garantido, pode agir. Nós temos essas questões de tempos em tempos que acontecem. Eu me lembro do último episódio semelhante, houve lá no Rio de Janeiro, acho que foi em cima da ponte Rio-Niterói. Parou uma viaturas e ônibus, todos, e tinha alguém com refém ameaçando de matar. Chegou a polícia, chegou segurança de todos os lados para fazer. Então, o que tem? A polícia enfrenta esses episódios que está escrito com muita frequência. Por vezes, você tem que conter, reter, dialogar com, enfim, com o sequestrador, com o indivíduo que está retendo a vítima, ameaçando de morte, ameaçando de expulsão, etc. Tu tens que ter uma certa habilidade, e tem. E a Polícia Militar, a Polícia Civil tem, a Polícia Federal também tem o negociador. Como tem um negociador, tem também o sniper, tem um atirador de elite. Então, para isso, você não tem que chegar matando para invocar a legítima defesa. Você tem a obrigação, como segurança, como representante do Estado, de causar o menor dano, de evitar danos, porque esse confronto pode levar a mais mortes aí. Então, normalmente se faz uma negociação, se assegura, se protege, e quando chegar uma exaustão, diz, olha, agora estamos no risco da vítima, inclusive. Precisamos tomar uma providência. Como aconteceu lá no Rio. Então, o tirador, um tiro só. Um tiro é suficiente para resolver o problema. E o que eu, então, digo, assim, João Paulo, é que as autoridades policiais, seus agentes, desconhecem uma coisa sagrada da legítima defesa. É da utilização dos meios necessários. Mais do que a utilização dos meios necessários, é usá-los moderadamente, né? Então, você tem também legítima defesa, mas você tem todos... Veja que nesse parágrafo diz, observando os requisitos do caput, ou seja, tudo que está escrito lá na legítima defesa, todos aqueles elementos objetivos, e ainda as circunstâncias de encontrar alguém retido por alguém na prática de crime, para ocorrer a legítima defesa de terceiro. Ficaria mais complicado ainda, ele não precisaria nem ter esse aspecto. Mas voltando lá para a dificuldade que agentes policiais têm de examinar a circunstância do meio necessário e usá-lo moderadamente, eu lembro sempre daquele episódio lá, eu falei ontem, lá do Rio de Janeiro, acho que foi mais próximo do final do ano, por aí, não sei, próximo ao fim ou logo no começo, em que um professor saindo do trabalho, indo com a família no final de semana, estava ele com a esposa, uma filhinha de colo e a empregada. E na passagem, agentes policiais, agentes de segurança lá, metralharam com armas de repetição, fizeram mais de 80 tiros numa pessoa que não percebeu que estava sendo assassinada. Estava desarmado, tranquilo, saindo de um local, indo para o outro. E depois se verificou que, na verdade, foi mais que 80 tiros, porque o noticiário chegou quase 200 tiros. E o mais incrível, e tão criminoso quanto a ação desses policiais, desses agentes de segurança, foi a afirmação e informação do comandante. Não, referiram a agressão injusta, agiram com moderação. Quer dizer, isso que não é verdade, que é uma mentira deslavada, é vergonhosa mentira, porque um cidadão que não tinha arma, não tinha absolutamente nada, estava sozinho com a família, levar tantos tiros assim, é que isso você reforça a ânsia do agente que vai para a rua de matar. Simplesmente é tão fácil para ele matar. Então, para que ele vai se expor? Não mata. O problema é que essa ânsia de matar também mata por qualquer coisa, mata de graça, mata por nada. E como usar moderadamente de 80 tiros num indivíduo que não viu, morreu sem ver. Por quê? Então, essa afirmação dos chefes, dos superiores, é que me preocupa mais do que aquele cidadãozinho que está na rua armado lá para combater o crime. Porque a formação militar é muito ruim para isso. O militar não tem formação para enfrentar marginais, para enfrentar a segurança da rua. Ele é formado, o militar é para matar, para confrontar com o inimigo. Então, e esse sentimento traz também para o policial militar. Nós, infelizmente, temos uma polícia militar histórica no nosso país. E polícia de rua não é militar. Nos países democráticos tem outro tipo de policiamento. É dos poucos países que tem polícia militar, o Brasil, dos países democráticos. É o Brasil. E tu não tem como voltar atrás, como reconsiderar, como alterar, porque é uma força que tem muita força, repetindo a coisa, tem muito poder pela farda. E a farda
deturpa essa função. Porque, na realidade, tem um policiamento extensivo, sim, policiamento extensivo tem no mundo inteiro. Só que a ostensividade não reside na farda, não é a farda, não é o militarismo, é o uniforme. Então, a polícia pode pegar lá na Espanha, por exemplo, pegar em Portugal, pegar nos Estados Unidos, tem polícia militar. Não, tem policiamento ostensivo, mas é uniformizado. Então, nós temos essa dificuldade que nunca o Brasil vai superar, porque, além de tudo, a polícia militar aparece como reserva do Exército. Então, nós temos que lamentar isso aí. E essa previsão aqui, eu acho que ele dá uma piorada nesse sentido. É uma filosofia porque se passa para o policial que ele está garantido. E pior que, na prática, está garantido mesmo, que nos últimos anos eles não têm sido sequer denunciados por essa mortandade que tem causado. Então estão matando assim adoidado, especialmente em Rio e São Paulo, e a maioria deles não são nem denunciados. Quando dá um escândalo desse tamanho todo, que aparece, eles de repente vão atrás tentar... Mas a maioria dos fatos não tem nem denúncia, não tem nem processo. Então tem um passaporte para a impunidade. Isso, para mim, é muito grave, é muito sério. É claro que eu reconheço que a polícia militar, principalmente, que faz o policiamento extensivo, que trabalha à noite, trabalha nas madrugadas, é um trabalho árduo, perigoso, difícil. Como a polícia militar mata muito, o que aconteceu, começou a acontecer nos últimos anos? Começou a morrer muito também, porque é confronto. Então mata, o sujeito também, quando você pega, ele está pronto para matar, para responder. O que acontece de grave, mais grave nesse país? São as favelas, é o pobre, a miséria. Nessas favelas, que é um nome bonitinho, o brasileiro tem essa mania de dar nome bonitinho para as coisas horrorosas, para ser chamado de comunidade. Né? Dá uma enfeitada. É a pobreza que está lá. Então, só que o Estado não entra na comunidade, não entra lá na favela. O Estado só entra na favela com a polícia, bandidona, porque já entra chutando, entra batendo. Lá tem 400 pessoas, 1000 pessoas lá, mas tem 200 no mínimo, que é gente boa, apenas pobre, apenas porque não tem outro lugar para morar. Então é mais fácil a marginália se entrosar lá, se encastelar, fazer a defesa, o muro de proteção, lá na miséria. E daí a polícia trata todo mundo como se todo mundo fosse marginal. Então esta mentalidade precisa mudar um pouco. Precisa enxergar que lá tem seres humanos, que lá tem uma comunidade, não é só o nome, tem gente boa também, gente trabalhadora, gente que precisa. E tem, evidentemente, que é o lugar mais fácil para a bandidagem se encastelar, se esconder. Então, essa filosofia precisa mudar. O Estado precisa entrar lá com segurança, claro, mas com educação, com esgoto, encanamento, com estrutura, com escolas, com aulas, com hospitais, enfim, com tudo. Tudo que a sociedade lá do asfalto tem. Então, isso é uma preocupação. E nós temos, vendo na universidade, as professoras, pega a juventude, ela não está preocupada com isso. Só acha que só tem bandido tem que morrer, bandido bom, bandido morto, aquelas coisas malucas que se ouve por aí. E, na verdade, tem pessoas pobres, pessoas simples, pessoas lutadoras. E o fato de ter uma polícia violenta, matadora, como é o caso, não dá nenhuma segurança para o outro cidadão. Aquele do asfalto, aquele de família boa, de universidades pagas, de universidades, etc. Por quê? Porque, de repente, chega e dá um aglomerado, tem uma coisa, chega de qualquer jeito, faz a mesma coisa. E aqueles indivíduos mortos no asfalto, de colarinho, também são desovados lá na favela. E depois é dito, não, tinha passagem da polícia. E falou na mídia que tem passagem da polícia, tem habeas corpus, está liberado, matou. Passagem na polícia, de vez em quando, pode ser uma discussão no trânsito, pode ser esbarrado no carro do outro, pode ser qualquer uma discussão numa festinha aí, vai registrar um boletim, tem uma passagem na polícia. Então é como se o cara fosse culpado. Então, essas mentalidades, essa forma de ver as coisas de uma forma discriminatória, que é muito ruim, é ruim para a sociedade, é ruim para todo mundo. Eu digo sempre que o jovem tem que ter noção que morto não tem dono, não tem nome, não tem história. E os caras que são desovados lá, tem muita gente do asfalto, da cidade, daqui, que morto nas madrugadas por aí, são jogados lá. Então, é preciso se preocupar assim de qualquer forma. E esse poder tem mais aí, que eu vou falar em outro momento,
da estrutura que se cria lá, o Estado paralelo nessas favelas, né? Mas isso é assunto para outra hora, para outro momento. Sim, é só para registrar, né, que hoje mais uma morte de um menino numa operação policial no Rio também. Hoje? Nem via. Hoje, Que se não coisa me lamentável, né? engano, chama João Pedro, um menino também novo, pré-adolescente, foi morto durante uma invasão da polícia. Eu também não li tudo, não consegui. Eu não vi nada. E aí, o mais triste é quando a gente vê notícias dessas e nos comentários das notícias, os leitores dizendo que se morreu é porque não era gente boa, né? E essa é a sensação, essa solidariedade humana é que intriga muito a gente, né? Porque é uma coisa, parece que só dá nos outros, né? A sensação da comunidade, da sociedade brasileira, parece que esse é um tipo do mal que só dá em pobres, e só dá nos outros, não vai acontecer com a gente nada. E é preciso ter uma consciência cívica maior, melhor e solidariedade. Tem que ter preocupação com o semelhante, com todos, porque isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Então é preciso a gente pensar com mais seriedade nesse assunto, pelo menos se não for por outra razão, menos por egoísmo, para pensar em si mesmo, que pode dar em qualquer lugar, em qualquer um. Eu estou até vendo só que os comentários aqui, eu não estava conseguindo ver direito os comentários, mas agora o João Pedro tinha 14 anos, Nossa. foi baleado dentro da sala da casa quando brincava com os primos. Vê que coisa mais triste disso, né? A bala perdida, né? É muito triste. Isso no Rio, né? Isso no Rio, Então... Coisa lamentável, né? Então, a gente até pode depois falar um pouco mais sobre, marcar uma outra live, né? Porque assim, eu gostaria de uma live depois só sobre a falência do sistema de prisão, né? Que foi o primeiro livro com o qual eu tive contato da sua autoria foi... Sério? Foi a tese do doutorado. Depois foi a teoria do delito, ainda aquele de capa verde. Capa verde, Pô, lembrança boa. Isso aí tem tempo, rapaz. Você se denuncia, assim. Isso é mais de 20 anos atrás. Até hoje, ainda com a dedicatória. Um autógrafo lá. Autógrafo, Que maravilha, João Paulo. Sabe que eu lembro, como se fosse hoje, quando você, menino, ia nessas palestras por aí, e a gente sempre conversava depois, você fazia perguntas ali por escrito, e acompanhando o crescimento, né, do João Paulo. Assim, então você foi um amigo forjado ao longo do tempo, na insistência e na persistência, mas é bom a gente ver meninos crescerem assim, porque a gente se afeiçoa, né, gosta dessa cabecinha boa, né, da dedicação, da busca do seu destino, da sua história, construir a sua história, né? É muito gratificante, sim, saber. E o tempo passa, né? Fazer o quê? Tem jeito. Passa, já faz bastante tempo, mas aí nós temos muito tempo pela frente, né? Graças a Deus, se Deus quiser. Outro ponto aqui interessante também, né, para ser discutido, as novas causas interruptivas da prescrição, né? No caso dos recursos para tribunais superiores, que foi assim, que ao invés, né, de atacar a causa da lentidão do processo, que acaba causando a prescrição, muitas vezes, preferível colocar uma causa a mais de interrupção da prescrição e deixar o processo demorar o quanto for, e a própria prescrição perde a sua razão de ser, porque a prescrição tem fundamentos muito bem delineados, né? Até na sua obra você diz, né? Ninguém é obrigado a ficar com a espada sobre a sua cabeça esperando permanentemente, né? Fora que as provas perecem com o tempo, o próprio Estado precisa sofrer uma punição quando não pune a tempo o criminoso, porque o Estado tem a polícia, tem o Ministério Público, tem o Judiciário, tem os auxiliares do Judiciário, tudo. Tem a estrutura. Tem toda a estrutura. A defesa só tem o réu só tem o advogado.
Então, o Estado, se com tudo isso não conseguir punir a tempo, precisa também ter a punição, né? E a própria Lógico. função da pena, né? A pena deixa de ter uma razão se ela é aplicada muito tempo depois do crime. Então, assim, eu gostaria de ouvir as suas observações a respeito dessas causas novas de interrupção da prescrição. Pois é, e pune-se a defesa, né? A defesa que é culpada. Veja o seguinte, por exemplo, os processos se arrastam no tempo, se arrastam no tribunal, se arrastam na polícia e pune-se a defesa. Por exemplo, eu tenho um processo no STJ, ficou 6 anos. Há 6 anos que ele está ali, é do Belém do Pará, é um crime grave, é uma condenação, não é condenação, mas é uma pronúncia equivocada de um médico, e não sai. Se arrasta, está lá todo o tempo. Agora, nesse período de pandemia, veio uma decisão negando, virtualmente, monocraticamente, o prosseguimento. Então, veja, digo, olha, está há 6 anos, e eu tive várias vezes no tribunal acompanhando, verificando lá o andamento, coisa assim, de repente vem ali exatamente nesse momento. Então, veja assim, teve até um tribunal aqui que aproveitou essa pandemia aí e colocou, vindo um julgamento lá, tinha 2.000 processos em pauta para julgar naquele dia. Tu acredita nisso? Isso não é julgamento, né? Isso não é julgamento. Então, nós temos aí a duração razoável do processo, né? Que achei importante, que veio do código, veio por aí. Não adianta só querer retirar e atribuir responsabilidade para o réu e para a defesa. Mas agora vem essa outra norma, diz assim, que na pendência dos embargos de declaração e dos recursos para os tribunais superiores, não suspende a prescrição quando são inadmissíveis. Ou seja, atribui a responsabilidade pela demora do fato à defesa. O que acontece? Aqueles embargos de declaração, embargo declaratório, dos recursos superiores, é a questão mais nevrálgica da defesa, do andamento processual. O que acontece? Esses recursos especiais extraordinários, eu chamo de recursos excepcionais, para indicar os dois, o RESP e o REPS, o extraordinário e o especial, e sobe 2 por 1.000. Eu não falei 2%, falei 2 por 1.000, sobe direto. Os outros só sobem com agravo. Existe uma filosofia distribuída pelo país, não escrita e não confessada, para não deixar subir, para inviabilizar os que subam os recursos especiais extraordinários. Porque, claro, a gente sabe, só tem 2 tribunais, o STJ e o Supremo. É pouco para julgar o Brasil inteiro. O Brasil tem 210, 220 milhões de habitantes. São milhões de recursos por ano. Milhões, que vêm de tudo que é lugar. E a gente sabe que isso é verdadeiro. Agora, não pode culpar só a defesa por isso. Então, o que acontece? A política dos estados é simplesmente negar. Chegou o recurso especial, chegou o recurso extraordinário, não sobe. Indefere. Monocraticamente já diz, olha, não preenche esse requisito. E isso obriga ao agravo instrumento. E o agravo instrumento tem que subir. Pois bem, tá, todo mundo sabe, mas quando sobe com agravo instrumento, já sobe enfraquecido. Agravo instrumento não tem direito de sustentação oral. É julgado hoje monocraticamente. Aliás, aqui está sendo julgado na mesma noite que chega. Então, lá tem essa filosofia não confessada de não deixar subir. Mas quando sobe, aqui tem uma outra. Chega de noite, já tem um despachinho preparado, assim, dá 1/3 da página, dizendo que não satisfaz os requisitos necessários, etc., e defere também. Daí você tem que dar com outro recurso para poder levar a julgamento. Mas vai julgamento enfraquecido. Então, o relator, já monocraticamente, já fulmina. E tem uma coisa mais grave, ou tão grave quanto, é que, em relação aos recursos da defesa, se exige a formalidade absurda, o questionamento, matéria jurídica, etc., etc. Senão não sobe, vem desse jeito. E já não se faz o mesmo nos recursos da acusação. Recursos da acusação, você pode verificar, muitos você vai examinar, é pura matéria de fato. E são admitidos normalmente. Né? Então, e isso é um tratamento também diferenciado, assim, terrivelmente ruim.
Eu tive um dia no superior tribunal, um tribunal regional desses aí, não vou dizer o qual para não dedurar ninguém, mas eu tinha ganho um habeas corpus trancando uma ação penal no Tribunal Federal e o Ministério Público recorreu, recurso especial, e eu marquei lá com o vice-presidente, que é a coisa, para levar os memoriais, enfim, conversar com eles, levar a nossa defesa. E ele aguardou. Quando cheguei lá, ele disse, olha, eu já estava pronto, eu ia levar hoje, mas segurei, disse, não, o doutor vem aí, então vou deixar para amanhã. Então, não, eu estou preocupado, excelência, porque é um recurso cessado, eu tenho certeza que é só matéria de fato. Eu disse, professor, não se preocupe, eu estou aqui há 1 ano e meio, não subiu nenhum, esse também não sobe. Já neguei, mas eu só não entreguei porque esperando o senhor. Então, e era da acusação. Então, bom, pelo menos é um tribunal que tem um tratamento igualitário. Ele trata igual a acusação e defesa, que é o que se espera, é o que se deseja, que infelizmente não é assim. Então a gente tem, quem trabalha na área sabe dessas dificuldades. Mas daí atribuir à defesa essa culpa não pode ser. Por quê? Esses recursos, então, quando inadmissíveis, o tempo que durar, que perdurar, não conta a prescrição, ela fica suspensa. Para o estudante de direito, a diferença de causa suspensiva em causa interruptiva da prescrição é básica. A causa interruptiva da prescrição, a pessoa interrompe, ela começa a contar de novo do zero. Não conta o tempo anterior. A causa suspensiva, ela só para de contar nesse período. Mas quando voltar a correr, ela se soma ao período anterior. Por isso ela é uma causa suspensiva, que é o caso. Então, mas esses recursos, quando inadmissíveis, diz o inciso 3º, acrescentado ali pela lei, significa dizer que ele for inviável, que ele for inadmissível mesmo, for impossível de recorrer. Por quê? Porque não é caso concreto, não satisfaz as exigências formais legais, sim. Porque quando ele é conhecido e negado, é diferente. Daí ele foi admitido. Ele foi admitido como tal, tanto que foi julgado e negado. A negativa enfrentou o mérito. Não cabe. Na visão, na ótica de quem examinou, ele não cabe. Então, não é desse que está sendo tratado. Isso vai dar muito pano para a manga para se discutir. E a mesma coisa, nós temos a segunda, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Então, aí, a gente precisa examinar esse dito acordo. Aí, eu acho que é uma coisa extremamente interessante, mas está indo muito rápido esse tempo, não tá? Está indo muito rápido. Tá. 8h52. Bom, quando faltar um pouquinho para acabar, eu recomeço para não Tá. cortar, porque o Instagram é até 1 hora, né? Depois de 1 hora ele cai sozinho. Bom, então veja bem. Então, diz enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Então, isso aqui é uma outra novidade. Foi incluído, para falar disso, a gente vai ter que falar do acordo em seguida, da não persecução penal. Então, esse acordo, que é em benefício do Ministério Público, é uma transferência de poder para o Ministério Público, nesse período, como todo acordo, ele tem um procedimento. E ele pode, inclusive, ser validado e no cumprimento do acordo vai levar um tempo, 2, 3, 4 anos, de repente ele descumpre alguma coisa, rescinde o acordo, não vale. Então, esse período e que ficou parado, suspenso o processo, então acaba não valendo, não contando. Nesse período, essa suspensão da prescrição não conta, então, e o culpado, teoricamente, seria a defesa, porque ela teria dado causa, em tese, para esse não andamento. O que acontece com esse acordo? Que isso eu acho uma coisa bastante incrível que tem. O acordo pode ser cumprido, ele pode ser negociado, mas de repente no cumprimento, por alguma razão, o tipo de condições impostas, pode ser considerado descumprido pelo Ministério Público e ser revogado. E nesse período que o processo ficar parado, suspensa, a prescrição não corre por culpa exatamente do cidadão, que teoricamente deveria ocorrer. Deveria funcionar normal, mas a culpa é em cima da defesa. Então, o que diz? Esse é um chamado acordo de não persecução penal. A gente já tem outras hipóteses de não persecução penal, como, por exemplo, lá na transação penal, lembra? Das infrações de menor potencial ofensivo, que a gente trabalhou muito lá em 92, por aí, 91, né? Então, agora vem um acordo para penas grandes.
e cria dificuldades interpretativas. O que acontece? Eu digo, vamos ver um pouquinho mais adiante, que nesse acordo eu vejo duas inconstitucionalidades, que eu vou tratar logo em seguida. E uma delas é sobre que tem a obrigação de confessar a prática do crime para fazer o acordo, e a outra é que esvazia o poder judiciário, retira do poder judiciário o poder jurisdicional e transfere 80%, 90% dos crimes do Código Penal para o Ministério Público. Ou seja, essa transferência, para mim, é uma desjurisdicionalização, retira o poder jurisdicional do poder judiciário e transfere para o Ministério Público. Isso aqui é matéria constitucional. Então, para mim, aí temos nesse Instituto, duas inconstitucionalidades. Uma da exigência da confissão, antes, para fazer o acordo, você tem que confessar a prática do crime, que pode não fechar o acordo. Ou pode fechar o acordo e não ser rescindido. Então, voltar a continuar, mas ele já confessou. Então, ele vai ser processado de alguma coisa que ele já teve que confessar para fazer o tal de acordo. Então, isso, para mim, são duas inconstitucionalidades. Mas vejamos o acordo. Diz o artigo 28A, acrescentado ao lado do 28, aqui lá, sempre que se invocar para subir os processos, diz o 28A, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado a prática do crime, prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, satisfeitas as condições que a lei prevê. Mas vejam bem, quando se fala aqui em pena mínima inferior a 4 anos, aqui causou o primeiro erro interpretativo. Eu vi alguns comentários apressados em cima da lei, até vi os dois no conjunto, mas não sei quem é que escreveu, não lembro, o nome foi uma leitura rápida. Disse, não tem problema, porque inferior a 4 anos é praticamente aquelas matérias lá do juizado especial, vai ser causas alternativas, etc. Não é verdade. Na realidade, houve um erro crasso na interpretação, leu mal, que diz pena mínima inferior a 4 anos. Não é a pena máxima inferior a 4 anos, é a mínima. Então, o leitor, esse colega, leu mal, não percebeu que estava se tratando da pena mínima. E a gravidade do crime se mede, se conta pela pena máxima. No caso, nós temos muitos crimes com penas mínimas pequenas, inferior a 4 anos, e, no entanto, a máxima é enorme. Por exemplo, crime de peculato, concussão, corrupção, tudo isso é pena de 12 anos. Todos esses crimes têm a pena hoje de 12 anos. A concussão tinha antes de 8. Essa lei alterou para 12, exatamente para equiparar com a concussão, com o peculato e a corrupção. Então, denotar-se que nós estamos tratando de infrações graves e gravíssimas. Eu digo, João Paulo, que é o seguinte, eu não me lembro, não sei se tu lembra, assim, de todas as leis extravagantes, todas as leis que estão fora do Código criminalizando condutas, crimes especiais, crime de lavagem de dinheiro, crime de organização criminosa, etc. Todos eles, crimes licitatórios, crimes financeiros, crimes tributários, todos, o que você quiser. Eu não me lembro de nenhum tipo penal que tenha pena mínima de 4 anos. Pensa. Também não. Não passa pela minha cabeça. Assim, olha, eu tenho pensado assim, em geral, assim, tentando ver, olha, aparece na minha mente aqui nesse universo. Não tem. Significa dizer que todas essas leis, todos esses crimes irão para o Ministério Público. Ou seja, da forma como está proposta aqui, eu acho que o Ministério Público não se deu conta ainda que ele está arrumando uma atribuição absurda. Você vai ter que transferir 80% a 90% dos crimes do Código Penal para o Ministério Público. Retira do Poder Judiciário, da estrutura do Poder Judiciário, e transfere todo para o Ministério Público, que não tem estrutura. Teria que construir fóruns e fóruns assim, para começar a tratar de todas essas questões. E outra, brinquei ontem, me lembrei, me ocorreu, falei assim, ou então transfere o Poder Judiciário para a estrutura do Ministério Público e o Ministério Público para a estrutura do Judiciário. Para poder receber toda essa carga de processos, de pessoas, de gente, para fazer acordo, para resolver essa questão. Mas isso aqui tem a gravidade exatamente de retirar do Poder Judiciário a jurisdição e transfere sem norma condicional, porque só poderia ser com emenda, porque você não pode entrar profundamente assim na competência do Poder Judiciário. Então, eu sustento que tem essas duas
inconstitucionalidades desse procedimento, desse acordo de não persecução penal. Uma coisa interessante é para verificar, porque diz, inclusive, que esses 4 anos que se incluem, inclusive, as majorantes e minorantes. O que agrava ainda mais, né? Aumento da gravidade da pena. Por exemplo, ontem me falou um colega, um amigo, um promotor lá de Goiânia, o Alencar Vidal, querido amigo, grande promotor, grande fera, professor também, e ele falando disso, olha, sabe que nós temos alternativas aqui que o judiciário fiscaliza se, por exemplo, foi satisfatórias as condições propostas pelo Ministério Público, porque tem a função, tem que ter a obrigação de que essa proposta seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E é possível que esse acordo, que essa condição estabelecida pelo Ministério Público não seja suficiente, por exemplo, para essa prevenção. O Ministério Público, o Judiciário tem uma audiência, porque é feito o acordo lá no Ministério Público, lá, e só vem para o juiz homologar, ou seja, o juiz não participa de todo esse universo de crimes, ele vira uma autoridade meramente homologatória. E também ele tem o direito de fiscalizar e verificar se essas condições são adequadas, se é suficiente, ou se não é exagerada, e o mais importante, se o acordo está sendo voluntário, isto é, a vontade do réu, do acusado que está negociando. Pois bem, então, o caso contrário, tem que devolver para o Ministério Público, para refazer a proposta, para trazer de novo. E esse colega que eu te falei lá, do doutor Alencar Vidal, ele diz, mas já está lá na audiência, já está com o juiz, porque é constatado na audiência que o juiz verifica isso. Então, por que devolver lá para o Ministério Público, para a sede, para refazer e voltar outra vez? Já está aqui, por que não negociar ali? Não está previsto na lei. Realmente não está previsto. Mas eu achei muito interessante essa sugestão dele, que realmente pode fazer parte disso. Pode simplificar. Se eu tenho a proposta do Ministério Público, eu, o juiz, estou avaliando no momento na audiência e percebo que ela não é satisfatória, que ela não previne o suficiente, ou que ela é excessiva, etc. As duas coisas autorizam. E por que eu vou devolver para lá, para refazer e depois retornar? Resolve na audiência, tenta negociar, as partes, estão os dois ali, acusado e réu com o seu defensor, então, para fazer esse acordo. Mas o importante que o Alencar tinha falado é que é tão grave essas penas de 4 anos, inferior a 4 anos, que tem as majorantes e minorantes, também serve. E teve ontem, aí no Tribunal de São Paulo, uma decisão em que houve um tráfico, digamos, privilegiado, que era o tráfico simples, mas ele tinha ainda o desconto das minorantes. Posso só interromper rapidamente? Eu posso recomeçar, porque daqui a pouco vai cair. Pode, tá. Então, tá bom, eu já estou chamando de novo. Pessoal, tá, okay. já estamos voltando, em um minuto. tá?